Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O meu entrevistado está no seu terceiro mandato consecutivo e obteve quase 70 mil votos. O meu entrevistado é o deputado estadual Vitor Bonfim. Deputado, é um enorme prazer tê-lo aqui mais uma vez. Eu acho que eu entrevistei o senhor já há algum tempo, então é uma grande satisfação falar com o senhor a respeito de política e também a respeito da sua história de vida. Aí eu quero iniciar, deputado, primeiro, boas-vindas. Obrigada. Obrigado. E eu quero iniciar falando um pouco da sua trajetória política. O senhor é filho do ex-deputado João Bonfim, um legislador muito atuante aqui no parlamento, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas e também muito benquisto na época por todos os legisladores. Também no período que ele esteve aqui, ele foi autor do projeto da divisão territorial, né, da lei de divisão territorial. Aí eu quero que o senhor fale um pouco a respeito desse caminho que o senhor resolveu seguir, que é o mesmo caminho trilhado pelo seu pai. Como foi? Em casa, o senhor já se via ali como um legislador, um futuro legislador? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, participando do Questão de Ordem. Essa palavra, esse termo, né, que a gente utiliza tanto aqui no nosso parlamento baiano. Mas minha trajetória política, como você colocou aí, se iniciou cedo, né? Tendo dentro de casa o espelho do atual conselheiro do Tribunal de Contas, João Bonfim, deputado estadual na época. Eu sempre gostei de acompanhar, de participar. Viajava sempre com ele para o interior do estado, visitando os municípios, conhecendo de perto a realidade do nosso estado e também frequentando aqui a casa, acompanhava ele nas comissões. Logo quando entrei na faculdade de Direito, toda vez que terminava o meu estágio lá no escritório, que fazia estágio à época, sempre dava um jeito de terminar por aqui, pelo Tribunal de Justiça, para dar tempo de dar uma passadinha aqui na Assembleia, para acompanhar as sessões no plenário, acompanhar as comissões também. E, sem dúvida nenhuma, a trajetória dele aqui ficou marcada por um trabalho propositivo. Foram diversos projetos de lei aprovados e esse da atualização das divisas dos municípios do estado da Bahia, sem dúvida nenhuma, foi um dos mais marcantes na sua atuação parlamentar. O estado da Bahia tinha dificuldades para poder a gente precisar onde começava um município e onde terminava outro, né? Assim, o exemplo mais claro que a gente tem aqui é Salvador com Lauro de Freitas, né? Então, as divisas eram, as leis de criação de diversos municípios, à época não traziam as coordenadas geográficas, né? Ou seja, os pontos de GPS, para poder ser mais claro para as pessoas, né? Então, antigamente, as leis pegavam o alto de um determinado morro, a divisa de um rio, de um município para outro, uma estrada, e faziam menções a determinadas coisas que não existem mais, né? Uma lagoa de Seu João, do alto do morro do Cavaco até a lagoa de Seu João. Não tem mais a lagoa de Seu João, o ponto mais alto do morro do Cavaco, que as pessoas imaginavam que era um, hoje, com a precisão que a gente tem, se descobriu que era outro. E quando você traça uma linha reta de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 5 metros, 10 metros de um ponto para o outro, dá uma diferença muito grande, né? Então foi extremamente importante que essas leis fossem aprovadas e hoje a gente tem de uma forma clara quais são as divisas dos territórios e dos municípios do estado, né? E um dado interessante também, deputado, porque na época eu era repórter e acompanhava daqui da casa mesmo e acompanhava diariamente as comissões. As comissões, eu costumo dizer que as comissões aqui é como se fosse o coração do parlamento. E na época realmente a comissão era muito forte, porque o que acontecia? Era audiência pública. E o interessante é que as pessoas que representavam cada município estavam presentes, ou seja,
às vezes tinha embate e o deputado ali era o conciliador. O senhor já presenciou também? Exatamente. A comissão funcionava mediando esses conflitos, né? E assim, o que era muito levado em conta era a sensação de pertencimento, né? Às vezes uma determinada comunidade estava ali muito próximo, né, da divisa de dois municípios, mas eles, aquela determinada comunidade, sobretudo comunidade rural, se sentiam pertencendo ao município A, mas eles estavam localizados geograficamente dentro do município B. Então, essa atualização veio para poder realmente corrigir essas distorções, né, e que o sentimento de pertencimento falou mais alto e foi extremamente importante. Dos 417 municípios do estado da Bahia, nós chegamos aí em 415, né? A única lei que não avançou foi essa divisão aqui de Salvador com o Lauro, né? Por conta dessa disputa histórica que existe. A gente não conseguiu, à época e ainda hoje, fazer uma conciliação entre os dois gestores, né? Espero que agora, como a próxima gestora de Lauro de Freitas é aliada política do prefeito de Salvador, a gente possa avançar aí nesse tema. É verdade. Deputado, o senhor, eu sempre pergunto aos legisladores que trazem consigo a herança política, se há alguma comparação. O seu pai, o ex-deputado Vitor Bonfim, não, João Bonfim, era um legislador muito atuante aqui. E, obviamente, quando o senhor chegou, creio eu que deve sim ter tido comparações. O senhor é um legislador jovem, mas também já assumiu uma grande responsabilidade, que é presidir a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Eu costumo dizer que, para mim, é uma das comissões mais importantes aqui do Parlamento, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, já que o colegiado de Constituição e Justiça, por lá, que passam todas as leis antes de ir ao plenário. E no colegiado do senhor, lá também há uma importância gigantesca, porque lá há várias análises, né, das finanças do Estado da Bahia, e lá onde está tanto a oposição quanto a situação, muitas vezes até se brigando, né, se confrontando. Como foi assumir essa responsabilidade, deputado? O senhor, assim, tão jovem, né, de estar presidindo um colegiado tão forte. Olha, veio até assim de uma forma natural, né? Anteriormente eu tinha sido já presidente da Comissão de Agricultura logo quando assumi o primeiro mandato, lá no ano de 2015, né? Na sequência tive a experiência de ficar no Executivo por 3 anos e quando retornei aqui para casa, voltei para ser membro da Comissão de Constituição e Justiça, membro da Comissão de Finanças e Orçamento e nessa legislatura tive essa tarefa aí concedida, né, pelos meus colegas, fui eleito presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e é uma das comissões onde também quase todas as matérias tramitam por lá, né? Além da CCJ, elas vão para a Comissão de Finanças e Orçamento por conta do impacto orçamentário e financeiro para o Estado. A gente tem que fazer também essa análise prévia. E lá na comissão nós também analisamos e julgamos as contas dos outros órgãos auxiliares do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do município. Né? Nós lá também analisamos a conta desses outros 2 órgãos, que são importantes, que fazem o controle externo das contas, tanto do Poder Executivo quanto das prefeituras. Mas o Parlamento Baiano, né, a Assembleia tem essa responsabilidade de auditar e conferir e aprovar as contas desses 2 tribunais. Então, não só as contas do governo do Estado, mas também as contas desses 2 tribunais tramitam pela Comissão de Finanças e Orçamento, né, feito um parecer, e posteriormente isso vai para ser votado no plenário da casa. Mas as discussões na comissão são sempre importantes, são discussões salutares. A gente sempre está debatendo em relação às emendas impositivas, né, que foi uma conquista do Parlamento Baiano. A gente vem avançando. A emenda impositiva foi implementada através de uma PEC. No ano de 2015 ela passou a existir e agora em 2025
Ela começou com 0,33%, né, da receita corrente líquida do Estado, e agora em 2025 a gente chega aí a 1% da receita corrente líquida do Estado, para que os deputados estaduais, 63 deputados estaduais, possam destinar esses valores para as suas bases, né, para a gente ajudar os municípios que nós representamos aqui no estado da Bahia e também outras instituições que merecem um reforço e uma ajuda. No caso específico meu, por exemplo, né, eu destinei um pouco mais de R$100 mil para o Hospital Marta Gomes de Esteira esse ano, né, para o ano de 2025. Deputado, eu gostaria de saber do senhor a respeito dos projetos de lei. Essa minha pergunta é uma pergunta que eu sempre faço a todos os legisladores que passam por aqui. O senhor acredita que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo? O senhor já está aqui na casa, no seu terceiro mandato consecutivo. Obviamente que o senhor vem acompanhado aí se vota mais do Executivo do que do Legislativo. E se vota mais do Executivo, por que o senhor acredita que se vota mais do Executivo? Bom, são duas razões básicas, né? Primeiro, pelas atribuições que a Constituição Federal delegou para as Assembleias Legislativas. A nossa competência é basicamente residual. A gente ficou entre o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, e a Câmara de Vereadores, né? Então, nós estamos aqui no meio, entre um e outro. Né? Então, nossa competência é residual. E nós temos ainda outro aspecto, que no caso aqui do Estado da Bahia, a nossa Constituição ela é bem restritiva. Né? Então, toda lei que tem qualquer impacto financeiro para o Executivo, qualquer lei que possa vir a gerar despesa para o Executivo, ela é inconstitucional. Então, a gente ainda tem essa segunda amarra na possibilidade legislativa. Então, a gente termina ficando aí com a competência residual bastante reduzida. Né? Os assuntos e os temas que os deputados estaduais podem tratar, ter iniciativa de apresentar um determinado projeto de lei, eles ficam bem menos. Né? Então, assim, fica uma parte grande com a Câmara dos Deputados e o Senado, outra parte com a Câmara de Vereadores. Né? Verdade, deputado. E aí, por conta disso, o número de projetos que terminam sendo aprovados, em maior número, sempre é do Executivo. Né? Mas alguns projetos desses, inclusive, resultantes de indicações, de propostas, de ideias, de sugestões dos deputados estaduais, que o governo incorpora essa proposta, essa sugestão, essa ideia e apresenta na casa para poder superar essa inconstitucionalidade. Mas a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ela se destaca sempre entre as assembleias do país, né? Não só pela sua economicidade, pela inovação, mas também pelas matérias que a gente termina aprovando aqui. É verdade. Deputado, falando em projetos, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de uma proposta que o senhor fez aqui no Parlamento, a respeito do advogado não pegar fila, não é isso? No banco. Eu gostaria que o senhor falasse, mas após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Vitor Bonfim. Deputado, no bloco anterior, conversávamos a respeito dos projetos de lei apresentados aqui pelo senhor aqui no Parlamento Baiano. Aí eu citei um projeto de lei que é o advogado, fazendo a correção, que eu falei que era o advogado não pegar fila, é o advogado não pegar fila no banco quando estiver exercendo a sua função, né? Claro. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, por favor. Olha, eu fui procurado pela OAB Bahia para encampar esta ideia que já inclusive existe em outros estados. Qual é a proposta? É que o advogado, no exercício da sua função, ou seja, quando ele está no banco representando um cliente, buscando receber um direito do cliente, né, que é o recebimento e o levantamento do alvará judicial, que é o fim de um processo, né, judicial. O processo às vezes se arrasta por 10, 15 anos na justiça e quando finalmente
o seu representado, o cliente do advogado, vai receber o dinheiro é através de um alvará judicial. Então, o advogado é constituído de poderes pelo seu cliente, ele vai no banco levantar esse valor para repassar para o seu cliente. E às vezes o advogado passa um dia todo dentro da instituição bancária para poder conseguir resolver esse problema do cliente. Então a proposta é nesse sentido, né? Para que seja otimizado o tempo do advogado para que ele possa dar conta de cumprir as suas outras funções. Porque nós temos audiências marcadas e os juízes não vão adiar uma audiência por conta que o advogado está lá no banco fazendo o levantamento de um alvará. Então, o projeto de lei vem nesse sentido para poder auxiliar e facilitar o exercício da profissão dos advogados aqui no estado da Bahia. Deputado, e como está a tramitação desta proposta? O senhor já conversou com os pares a respeito? Já sim, a proposta foi distribuída na CCJ, está aguardando o relator dar o parecer para que a gente possa debater mais um pouco lá na CCJ e na expectativa de ser aprovado para que possamos encaminhar para o plenário. Deputado, o senhor já teve projeto de lei votado aqui durante esses 3 anos? Já. O mais recente foi um projeto que disciplina a forma de divulgação dos direitos que as pessoas portadoras de necessidades especiais têm na aquisição de veículos, né? Ou seja, que as concessionárias de carro botem uma plaquinha de forma clara, bastante visível, para que as pessoas possam enxergar os seus direitos que elas têm, os descontos que essas pessoas têm para adquirir veículos, que você pode não acreditar, mas tem pessoas que têm direito de comprar um veículo por 20, 30 mil reais a menos e não sabem disso e terminam pagando mais caro porque não exercem esse direito. Então, para que quando as pessoas cheguem na concessionária de carro, elas possam se informar de um direito que elas possuem. Muitas concessionárias até acho que deixam essa invisibilidade, né, para ser mais favorável para elas. Agora, deputado... Ou bota aquelas letrinhas pequenininha que ninguém enxerga. Principalmente quem nem é de lupa. Nem de lupa. Deputado, agora, a fiscalização para ver se as concessionárias estão cumprindo essa lei, porque já que virou lei desde 2023 que o senhor está falando, Exato. É necessário também que haja fiscalização para ver se eles estão determinando o que diz a lei, já que essa lei proposta pelo senhor beneficia muito, né, as pessoas. Com certeza. A responsabilidade de fiscalizar fica a cargo do PROCON, né, que é um órgão de defesa do consumidor do Estado, e o CODECON, que também é um órgão de defesa do consumidor do município. Né? Então, o município de Salvador, por exemplo, tem o CODECON e alguns outros municípios do Estado também têm o seu CODECON, que é o órgão de defesa do consumidor. Mas o PROCON, aqui no estado da Bahia, tem feito sim essa fiscalização, que é uma lei importante. E a gente tem que superar aquela máxima do passado que existia no nosso país, né? Que a gente cria lei e, infelizmente, umas leis pegam e outras não pegam. Funcionam, outras não funcionam. Né? A gente tem que superar essa máxima, porque quando o parlamento aprova uma determinada lei, é porque a sociedade precisa daquele normativo, né, para melhorar o seu dia a dia. Deputado, vamos falar a respeito das eleições. Nós tivemos um ano muito corrido, as eleições de 2024, e vários deputados fazendo essa correria que é aqui no parlamento, né, tendo que estar no plenário, nas comissões, viajando para visitar a base, obviamente, porque é muito importante o legislador eleger os seus prefeitos. E o senhor teve um crescimento, né? O senhor saiu de 14 para 18 representações fortes, 18 prefeitos e mais 2 vice-prefeitos. Qual a importância de ter prefeitos dando apoio a um legislador? Porque o legislador apoia, obviamente, também o prefeito, mas o prefeito também apoia o legislador, essa troca, né? Como você falou, né? Esse ano de 2024 é um ano
de muito trabalho, que a gente termina ficando extenuado do ponto de vista físico, né? Porque o estado da Bahia é um estado de dimensões gigantescas, tem o tamanho da França, é um país aqui dentro da Bahia, e a gente tem que rodar o estado como um todo, de uma ponta a outra. E tem um município que fica a 900 quilômetros daqui de Salvador, né? A Mansidão. A gente gasta aí 12 horas, 13 horas de viagem de carro para poder chegar em Mansidão, para poder ir levar os benefícios, levar o apoio aos companheiros que estão lá, que estavam lá disputando a eleição municipal. E é importante você estar perto desses municípios onde você representa, até para poder haver uma maior interação com a população, né? É importante que o parlamentar que está aqui na Assembleia, que está na capital, visite com uma constância maior os municípios para levar e ajudar a disseminar o trabalho que vem sendo feito na Assembleia, que as pessoas fora do ano de eleição não terminam dando a importância ou se preocupando com o que acontece, né? Quando chega assim, nesse período eleitoral, tanto da eleição municipal como da eleição estadual ou federal, as pessoas passam a se interessar mais, né? Então, a gente tem que se desdobrar para dar conta de estar aqui na Assembleia, de estar presente nas comissões, de estar presente no plenário, de correr na Secretaria de Estado, acompanhando os prefeitos, acompanhando os ex-prefeitos, vereadores, levando a demanda desses municípios para que isso possa se converter em benefícios, em obra, porque só assim que chega o asfalto, é assim que chega a água, é assim que chega a energia, chega a escola, a creche, a praça, o campo de futebol, é através desse trabalho que a gente vem realizando. E é importante para o deputado ter um número significativo de prefeitos eleitos que o apoiem, porque isso termina convertendo em apoio na eleição seguinte de 2026, né? E permite que o deputado possa conseguir renovar o seu mandato com uma certa tranquilidade e aumentando sempre a votação, né? Isso mostra que o trabalho vem sendo reconhecido, né? Quando você consegue, de uma eleição para outra, sempre aumentar a sua votação, significa que você está no caminho certo. Deputado, a gente falou das eleições de 2024, o senhor citou as eleições de 2026. Agora eu vou falar de uma eleição que já está muito próxima. A de 2025? Isso, acertou. A de 2025, que os bastidores do parlamento está fervendo, que é a eleição para a presidência da casa aqui no parlamento. A gente sabe que o franco favorito é o deputado estadual Adolfo Menezes, que é o presidente da casa. Segundo eu converso com muitos legisladores nos bastidores, o deputado é imbatível. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, se o senhor acredita no que se diz nos bastidores a respeito dessa força política e também a respeito do seu nome também ter sido citado como possível candidato à presidência da casa, né? O senhor tão jovem ter sido citado. Eu fico feliz quando a gente tem o nome lembrado pelos colegas, pelos pares, para poder representá-los no posto de maior importância e relevância aqui dentro da casa, que é a presidência. Mas nesse momento, eu pessoalmente, o partido que eu faço parte, o Partido Verde, nós temos hoje 4 deputados na nossa bancada, o deputado Alberto Carlos, Marquinho Viana, a deputada Ludmila Ficina, nós todos com o nosso presidente do partido no estado, Ivanilson, declaramos já apoio à reeleição do deputado Adolfo Menezes, né? Porque entendemos que nesse momento ele reúne as melhores condições para poder disputar mais uma vez o cargo de presidente e também a Federação Brasil de Esperança, apesar de ser do PV, nós estamos federados com o PCdoB e com o PT, formando a Federação Brasil de Esperança. A Federação Brasil de Esperança, composta por 18 deputados, também
já declarou apoio à recondução do deputado Adolfo Menezes. Então, vai ser uma eleição lá no dia 1º de fevereiro, bastante tranquila, né? Até porque ele está conseguindo aí reunir o apoio de todos os deputados. Como os deputados, vários deputados falaram que ele seria imbatível aqui, né, nessa reeleição. Exatamente, né? Ele tem conseguido agradar tanto os deputados da situação como os deputados de oposição, né? Fazendo com que os deputados de oposição tenham voz, tenham oportunidades de participar nas comissões, tenham oportunidade de participar no plenário. E também para os deputados de governo, tem sido um bom presidente, então não tenho dúvida que a sua recondução será tranquila lá no dia 1º de fevereiro. Também acho. Deputado, vamos falar aqui para a gente terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de saber do senhor a diferença do executivo para o legislativo. Obviamente a minha pergunta é porque o senhor foi vereador de Guanambi, apesar do senhor ser de Botirama, o senhor foi vereador em Guanambi, o senhor também foi secretário, então o senhor sabe a diferença do executivo para o legislativo. Eu gostaria de saber se o senhor já almejou, que vários deputados almejam sim ser candidato à prefeitura, né, em algum município desse do interior. Nós temos 417 municípios baianos. Se o senhor já teve esse desejo de se candidatar e exercer esse cargo do executivo? Olha, de disputar uma prefeitura municipal, ainda não tive esse desejo, né? Pode ser que num futuro mais distante pouco, esse desejo floresça e apareça em mim, né? Mas tive uma experiência bastante exitosa no ano de 2015, né, até 2018, frente à Secretaria de Agricultura do Estado, numa fase de remodelação e reconstrução da SEAGRE, porque a partir do ano de 2015 foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, né, e aí tirou uma parte das funções da SEAGRE, elas foram para a SDR, a SUAF, a EBDA foi extinta, então foi um momento ali da gente replanejar e reconstruir a nova SEAGRE a partir das mudanças que foram implementadas na gestão do governador Rui Costa. Então foi uma experiência exitosa e a diferença básica está na execução, né? Aqui no parlamento a gente funciona como interlocutor das demandas da sociedade com o executivo, apesar do nosso governador Jerônimo Rodrigues ser um governador extremamente presente, ele se esforça para estar perto do povo, ele sempre diz, né, que o coração sente onde o pé pisa e o olho vê. Então, ele faz questão de estar visitando os municípios, mas apesar disso, a gente sabe da dificuldade dele estar com a constância maior nos municípios. E o deputado tem essa condição de estar mais perto, de estar mais próximo, de estar mais vezes nas localidades, visitando os pontos mais distantes de um determinado município. Então, nós temos essa tarefa de coletar e ouvir as demandas fundamentais, as demandas mais urgentes daquelas localidades, daquela população e trazer para cá, para o governo do Estado, para que isso se transforme numa melhoria do benefício para atender esse anseio, esse desejo dessa população, né, que acredita, que confia na gente, que dá o voto para que a gente possa estar aqui representando e lutando e brigando sempre para que as melhorias aconteçam. Deputado, eu quero agradecer enormemente a sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que o conselheiro, né, do Tribunal de Contas, o ex-deputado Bonfim, João Bonfim, com certeza está orgulhoso do senhor, né, de ver o filho seguir o caminho dele e também honrar aqui com todo o trabalho que ele deixou com a lei de divisas territoriais, honrar também na presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, muito obrigada, espero tê-lo mais vezes aqui e foi um enorme prazer conhecer mais um pouco do senhor, da sua história e também saber mais do seu trabalho, né? A gente costuma dizer que aqui é uma prestação de contas. Então, obrigada, deputado. Obrigado a você, Fernanda. É um prazer estar aqui.
Espero voltar mais vezes sim para a gente poder bater esse papo e aproveitar realmente o espaço para poder fazer essa prestação de conta, né? A gente sabe que hoje os meios de comunicação facilita, ajuda bastante para que as pessoas possam saber o que o parlamento baiano e cada deputado que está aqui representando uma região do estado, município, está fazendo, né? Então, não só as redes sociais, mas a TV Alba tem esse papel muito importante. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.